Opa, se você está vendo esse vídeo é porque você acaba de receber ou está prestes a receber o nosso inversor de frequência. O objetivo do vídeo é te ajudar a fazer a ligação do inversor, que é bem simples, e dar algumas dicas de utilização também. Bom, o primeiro ponto é que o nosso inversor ele só atende motores trifásicos 220. Então a gente precisa ver se o nosso motor ele é trifásico 220. Como faz para ver isso? Todo motor ele tem uma plaqueta de identificação muito parecida com essa daqui. Então, o motor trifásico ele tem esse símbolo aqui, ó. E aqui está mostrando a tensão dele, 220. Então, nós temos aqui uma fase, duas fases e três fases. O motor trifásico 220 ele tem 6 cabos e cada cabo recebe um nome que aparece aqui na plaqueta. Então esse aqui é o cabo, primeiro cabo W2, segundo cabo U1, terceiro U2, quarto V1, quinto V2 e o sexto cabo W1. E eu preciso ligar eles de dois em dois, dessa forma aqui, o W2 com 1, faço a primeira fase, na segunda fase eu ligo o cabo U2 com o V1, faço a segunda fase, e a terceira fase eu uno os cabos V2 e o W1. Então repare aqui, a gente tem 6 cabos aqui, 2, 4, 6. Cada um deles tem um nome escrito aqui no cabo, não vai dar para ver aqui no vídeo. E a gente precisa ligar eles de dois em dois, conforme a gente viu aqui na plaqueta. Outro ponto importante é você verificar a potência e a corrente do motor. Então, nesse caso aqui, a gente tem um motor de 1.1 kW, que é a mesma coisa de 1,5 cavalo. Então, esse é um motor de 1,5 cavalo. E eu preciso saber a corrente dele em 220. Então, em 220, esse motor aqui consome 4,2 ampere. O nosso inversor de 1 cavalo, ele trabalha com no máximo 4 ampere. Então, o inversor de 1 cavalo já não daria para esse motor, pois ele consome 4,2 ampere. Passou pouco? Passou, mas passou. Então, não dá para usar o de 1 cavalo. Então, a gente tem que ir para o nosso inversor de 2 cavalos, que ele trabalha com no máximo 8 ampere, que é justamente esse inversor que a gente tem aqui na bancada, o inversor de 2 cavalos. E eu vou fazer agora a ligação dos fios brancos. Esses fios brancos são os cabos que vai pro motor. São 3 fases para alimentar o motor trifásico, 220 volts. Então nesse caso aqui, como essa aqui é uma bancada de teste, a gente tem esses jacarés aqui para facilitar a ligação. Mas você aí na tua empresa, na tua residência, você vai fazer uma ligação definitiva e isolar ela com fita isolante. Né? Então você pega, desencapa os cabos, ou faz uma solda com estanho, ou faz uma torção dos cabos com alicate para ele ficar bem preso e isola com fita isolante. Não deixa cabo exposto, que a chance de ocorrer uma queima é muito grande. Então a gente tem aqui os 3 cabos ligados do inversor no motor, nas 3 fases, ok? E agora a gente precisa fazer a ligação da alimentação do inversor. Então a gente já selecionou o 110 aqui e a gente vai ligar esses cabos na rede. Então aqui é a mesma coisa. Vamos usar o jacaré, mas você aí na tua empresa, tua residência, faz a ligação definitiva. Por favor, não pegue o cabo e enfie nos buracos da tomada, tá? O pessoal faz isso e você já deve ter reparado que quando você enfia os cabos, ele dá aquele centelhamento, né? Faz aquelas faíscas. E aquelas faíscas podem prejudicar o inversor. Então, às vezes a gente fica um pouco de preguiça aí de instalar uma tomada aqui, mas o certo é você pegar o plug macho, e instalar aqui nos cabos. No meu caso, eu vou usar o jacaré, que é uma conexão segura, porque aqui é para teste, né? Não é definitivo, é provisório. E vou instalar, né? Tá aqui o chicotezinho com o jacaré e vou plugar na minha tomada.
Bom, vamos conhecer então os cabos de comando, que são esses cabos coloridos aqui. A gente já está com as 3 fases ligadas no motor, a alimentação também já está ok. Então, para ligar o inversor, basta apertar o botão preto aqui. Lembrando que no nosso inversor não tem nenhum LED, tá? Não acende nenhuma luz nele. Repare que o potenciômetro está na posição 0 aqui e o motor está se movendo, ou seja, o inversor ele não deixa a velocidade do motor chegar a 0, ele vai ter uma velocidade mínima. Tá? Então, em relação aos cabos de comando, como funciona? Primeiro, o cabo amarelo. O cabo amarelo ele dá o sentido de giro do motor. O teu cabo ele vai chegar, o cabo amarelo vai chegar unido, aqui eu já abri ele, mas ele vai chegar unido, conectado assim. Quando ele está conectado, o motor vai girar num sentido. No momento que eu abro esse cabo, repare lá, ele para e inverte a rotação. Então você seleciona o sentido de giro conforme a tua necessidade, abrindo ou fechando esse cabo. Lembrando que os cabos de comando não podem ficar desencapados, tá? Você seleciona o que você precisa ou instala um botão como esse aqui de liga e desliga para você poder inverter conforme a tua necessidade. O cabo roxo, ele é o freio. O cabo roxo vai sempre chegar aberto para você, tá? Então o freio desligado. Quando eu seleciono a velocidade aqui com o cabo roxo aberto e eu desligo o inversor, ele para por inércia. Então ele parou. Quando o cabo roxo está ligado, vou ligar ele aqui. Lembrando que você pode colocar um botão aqui como esse também para ligar e desligar o sistema de freio. Mas quando o cabo roxo está ligado e você desliga o inversor, ele para imediatamente. Ele trava o motor. E o último cabo de comando é esse azul, que na verdade ele é um liga e desliga remoto. Ou seja, ele vai ter a mesma função desse botão aqui, mas você pode, por exemplo, deixar o inversor num painel distante do equipamento para proteger o inversor da água e da poeira, e leva um botãozinho de liga e desliga, prolonga esse cabo e leva lá do lado do equipamento para o operador ligar e desligar o inversor. Ok, agora algumas dicas então. O inversor de frequência ele não consegue regular a velocidade do motor e manter a força dele em qualquer posição do potenciômetro. Você vai ter, no nosso caso aqui, torque constante da posição 5 para cima, tá? Da posição 5 para baixo, ele começa a perder torque gradualmente. A gente indica também você não deixar o motor operando do 5 para baixo por muito tempo, porque em alguns casos a corrente de operação, dependendo do equipamento que ele está acionando, fica muito alta. E quando a corrente aumenta muito, a gente tem um sistema de proteção que ele fica monitorando a corrente. Se a corrente eleva muito, ele desliga o inversor para proteger o inversor e proteger o motor também. Tá? Então, se você estiver usando o teu inversor e ele desligar, é porque a proteção entrou em operação. Mas o que eu faço então se eu preciso trabalhar com o inversor na posição 2? Como eu falei, você não vai poder usar ele no 2 por muito tempo. Então você vai ter que jogar ele para o 5 e fazer uma redução de velocidade por polia. Não tem outra forma de fazer. Todo inversor tem essa limitação. Mesmo porque se o inversor mantivesse o torque constante para qualquer posição, a gente não precisaria nem de caixa redutora de engrenagem, nem polia, né? Estaria tudo resolvido só com o inversor. Então, nem o nosso e nem nenhum outro inversor consegue manter o torque constante em qualquer posição de regulagem. O nosso inversor ele também não tem proteção contra água e poeira, tá? Então, se o teu ambiente tem muita água e muita poeira, você deve proteger ele e levar só os comandos lá para perto do equipamento. O sistema de freio ele não pode ser acionado com intervalos menores do que 30 segundos, ou seja, se acionou o freio, você vai religar o motor,
Ele vai chegar na velocidade setada no potenciômetro e aí você aciona o freio novamente, tá? Então você não tem como ficar ligando e desligando o freio em um intervalo curto de tempo, tem que ser no mínimo aí 30 segundos. Se a tua rede elétrica ela cai com muita frequência ou na tua região aí tem muito raio, eu aconselho você a usar um filtro como esse é um filtro nosso também, é um filtro EMI de 10 A, tá? É um filtro muito baratinho e ele vai ajudar a proteger a eletrônica contra as quedas da energia elétrica e da concessionária ou os raios, tá? Claro, não faz milagre, mas vai ajudar muito a proteger o inversor. Então, para finalizar, vamos para alguns problemas que podem acontecer. O primeiro, como a gente já comentou anteriormente, o inversor ele pode desligar. Então a gente tem dois tipos de proteção que faz com que o inversor desligue. A primeira é por corrente e a segunda é por temperatura. Então a primeira é corrente. Então, se você, por exemplo, trabalhar com o potenciômetro entre o 0 e o 5, pode ser que a corrente aumente muito e o inversor vai desligar para proteger. Então você vai ter que, como nós falamos, fazer uma redução por polia, por exemplo, para o potenciômetro poder ficar do 5 para cima. Tá? Algumas aplicações também pode ser que estejam consumindo mais corrente do que o motor tem para oferecer. Então é importante que você avalie essa corrente para que você possa saber o que está acontecendo. E como que você faz essa avaliação? Essa avaliação você faz com um amperímetro, como esse aqui, por exemplo. Você escolhe a escala de corrente, né? E coloca o alicate em uma das fases do motor, né? Coloca o alicate e daí ele vai mostrar a corrente que está sendo consumida. Essa corrente não pode exceder 4 A por inversor de 1 cavalo ou 8 A por um inversor de 2 cavalos. Algumas aplicações e alguns ambientes também fazem com que o inversor esquente bastante. Ele tem uma proteção térmica também, ou seja, quando passa da temperatura de operação dele, em torno de 50 a 60 graus, ele vai desligar para proteger a eletrônica. Tá? Então, se isso estiver acontecendo aí no teu equipamento, você pode instalar o inversor num lugar mais arejado, com fluxo de ar, ou mesmo, em alguns casos, pode precisar até de um cooler, né, de um ventilador soprando ar no inversor para baixar a temperatura dele. Se você ligar o inversor da forma correta, como nós mostramos aqui, e você ligar o inversor e não partir o motor, provavelmente o teu motor é um motor rebobinado. O que acontece com os motores rebobinados? Quando o técnico lá na assistência vai fazer a rebobinagem, e muitas vezes são empresas não muito preparadas, eles acabam modificando a originalidade do motor. Então, como o nosso inversor não permite nenhum tipo de programação por parte do usuário, ele acaba não conseguindo acionar esse inversor. E para ele acionar, teria que reprogramar ele para conseguir acionar esse motor. Tá? Então, a gente sempre orienta os clientes a dar preferência para motores novos, mesmo porque hoje os motores novos têm uma tecnologia muito boa e o consumo de corrente está cada vez menor. Então muitas vezes você compra um motor rebobinado, realmente ele sai bem mais barato, mas ele vai consumir muito mais energia do que um motor novo. Então só nessa economia de energia aí, muitas vezes em 6 meses, você já paga essa diferença do rebobinado pelo novo. Tá? É importante fazer essa análise aí. Então, existem alguns casos também onde você liga o inversor, o motor parte, normalmente, mas na hora da utilização no equipamento, quando o motor sofre o esforço que o equipamento vai exigir dele, o motor fica fraco. Então, nesse caso, é a mesma situação
que eu comentei anteriormente, do motor rebobinado, tá? Ele está com as características originais modificadas e o inversor não consegue ler ou não consegue fazer ele se movimentar dessa forma. Então, quando isso acontecer, ou o motor não partir, ou o motor ficar fraco, aí eu peço que você entre em contato com a gente para a gente orientar você no que você deve fazer.